amores, bom dia, tudo bem com vocês? Meus amores, vamos fazer a nossa correção, tá? De matemática e história. Lembrando que esta semana é a semana apenas de correção, tá? Para todas as disciplinas. Referente dia 30 do 11 a 4 do 12, certo? Só correções. Ok? Então, vamos lá. A nossa correção da nossa página 149 e 150. Matemática, tá? Nosso livrinho. Divisão por 5, aula 47. Então, vamos lá. Primeira questão. Conte os pastéis abaixo e divida-os igualmente para 5 meninos. Aqui nós temos o quê? Com os pastéis? 3, 6, 9, 12, 15. Então, vamos lá. Cada menino ficou com, vamos dividir para 5, não é isso? Então, vamos lá. Uma criança, duas crianças, 3, 4, 5. Cada um contém 3, não é isso? Então, cada menino ficou com 3 pastéis. Então, 3, 6, 9, 12, mais 3, 15. 15, que é a quantidade de pastéis que eu tenho, eu vou dividir para 5, eu vou ter 3, porque 3 vezes 5 é 15, ok? Segunda questão. Observe as multiplicações e complete o quadro. Vamos lá. 5 vezes 5 é igual a 25. 25 dividido por 5 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é 25. Ele já diz bem aqui, ó, certo? Lembrando, meus amores, vocês façam de acordo com a tia ensinou a fazer o cálculo da divisão, tá? Passo a passo que vocês vão conseguir chegar nesse resultado, ok? 7 vezes 5 é igual a 35. 35 dividido por 5 é igual a 7, ok? 10 vezes 5 é igual a 50. 50 dividido por 5 é igual a 10, porque 10 vezes 5 é 50, ok? 3 vezes 5 é igual a 15. 15 dividido por 5 é igual a 3. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 dividido por 5 é igual a 6. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 5 igual a 2. Certo? Vocês observem que aqui são as divisões, onde ao mesmo tempo ele multiplica, dando resultado, para você encontrar o resultado final. Não é isso? Terceira questão. Resolva as divisões abaixo. 10 dividido por 5. 2. 2 vezes 5, 10. Menos 10, 0. B. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 5, 15. Menos 15, 0. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Menos 20, 0. D. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. Menos 25, 0. Quarta questão. Em uma classe, há 25 alunos. Quantos grupos de 5 alunos podemos formar nessa classe para a realização de um trabalho? Olha só, primeiro você vai pegar um número maior, 25, e vai armar o cálculo aqui, ó. Sinal de divisão, vai colocar 25 alunos e vai dividir os grupos, que é 5. 25 dividido por 5, quanto é? 5. Porque 5 vezes 5 é 25, menos 25, 0. Ok? Aqui vocês vão fazer a sentença. 25 dividido por 5 é igual, vou colocar aqui o 5. Ok? E a resposta, podemos formar nessa classe 5 grupos, certo? Porque é 5 grupos com 5. 5 vezes 5, 25. Ok?
Então, vamos lá. Página 150. A quinta questão. Arme e efetue as divisões. A. 25 dividido por 5. Arma o cálculo. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. Menos 25, zero. B. 45 dividido por 5, 9. 9 vezes 5, 45. Menos 45, zero. 30 dividido por 5. 6. 6 vezes 5, 30. Menos 30, zero. 35 dividido por 5. 7. 7 vezes 5, 35. Menos 35, zero. Observe. Sexta questão. 15 dividido por 3. Você tem 15 bolinhas e vai dividir para 3 grupos. Então, vamos lá. Cada grupo vai receber quantas? 5 bolinhas, não é isso? Então, vamos lá. São 15 bolas divididas em 3 grupos. Primeiro, segundo, terceiro. Ficaram quantas? 5 unidades em cada grupo, ok? 20 dividido por 5. Aqui eu tenho 20 petecas. São 20 petecas divididas em 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Ficaram 4 em cada grupo. Ó, 4 em cada, certo? São quantos? São petecas, deixa eu ver aqui. 45 dividido por 5. Então, vamos lá. Nós temos 45 bombons e vamos dividir para 5. São 45 bombons ao todo, divididos em 5 grupos, ficaram 9 em cada grupo. 9 vezes 5, 45, tá? É isso, a nossa correção, meus amores de matemática, tá? Peguem sempre a gramática, desculpa. Peguem sempre a tabuada de vocês da divisão e da multiplicação para que vocês possam exercitar melhor, tá? E até entender melhor a questão da divisão e da multiplicação, que é muito importante. Olha só, agora nós vamos fazer a nossa correção da página 105 a 108. História. Direitos e deveres dos alunos. Aula 32. Ok? Então, vamos lá. Página 105. Escreva abaixo a primeira questão. Algumas normas da sua escola. Então, o horário da entrada, né? Vocês sabem que é 7, aí tem a tolerância até 7h15. Horário do nosso recreio, 15 para as 9. A duração do recreio é 15 minutos, 15 a 20 minutos. Horário da saída, 10 horas, não é isso? Segunda, classifique as frases abaixo de acordo com as cores indicadas. Onde é vermelho, direito dos alunos. Azul, dever dos alunos. Então, vamos lá. Ir à escola sempre limpo é um dever do aluno, não é isso? Então, vocês vão pintar aqui de azul. Tratar todas as pessoas com dignidade é um dever também do aluno, certo? Então, vão pintar de azul. Cumprir o horário, dever do aluno também, vão pintar de azul. Ser orientado em suas dificuldades é um direito que você tem, tá? Então, você vai pintar de vermelho. Zelar pela limpeza e pela organização da escola é um dever do aluno também. Pintar de azul. Ser respeitado e valorizado pelo que é um direito do aluno, tá? Terceira questão. Observe a imagem abaixo e marque as atitudes erradas de alguns alunos.
Olha só. Nas 3 imagens, nós temos esta que é errada, tá? Estão discutindo, estão fazendo coisas que não é legal, não é bacana, tá? Então, vamos marcar um X aqui. Página 106. Ouça a letra da canção que o seu professor vai ler. Depois circule o trecho da canção que fala que viver sem preconceito é bem melhor. Deveres e direitos. Crianças iguais são seus deveres e direitos. Crianças, viver sem preconceito é bem melhor. Crianças, a infância não demora. Logo, logo vai passar. Vamos todos brincar. Então, você já sabe que o trecho é esse, vão circular, não é isso? O trecho da canção que fala viver sem preconceito. Aí aqui, vamos dar continuidade ao texto, certo? Mas é para realmente marcar esse trecho. Meninos e meninas, não olhem cor, nem religião, nem raça. Chame os que não têm mãe, que o papai está lá no céu. E os que dormem lá na praça. Meninos e meninas, não olhem raça, religião, nem cor. Chamem os filhos do bombeiro, os 2 gêmeos do padeiro e o caçula do doutor. Crianças, a vida tem virtudes e defeitos. Crianças, viver em harmonia é bem melhor. Crianças, a infância não demora. Logo, logo vai passar. Vamos todos juntos brincar. Meninos e meninas, o futuro ninguém adivinha. Chamem quem não tem ninguém, pois criança é também o menino trombadinho. Meninos e meninas, não olhem raça, cor ou religião. Não olhem raça, nem cor, nem religião. Bons amigos valem ouro. A amizade é um tesouro guardado no coração. Que lindo, né, gente? Muito lindo. Vamos para a página 107. Marque com o X as alternativas que indicam direitos da criança. Falar e ser escutado quando sentir necessidade, marca um X, é um direito. Colaborar com a limpeza, não marca não, deixa em branco, ok? Ser respeitado por professores e funcionários é um direito, marca um X. Tratar todos com educação não é um direito, é um dever que nós temos, tratar todos com educação, tá, gente? Então, vocês não vão marcar aqui. Receber amor e carinho, marca um X, é um direito. 6ª questão. Escreva sim ou não. A escola é um lugar muito importante na vida de uma criança? Sim. Na escola, só aprendemos a ler e escrever? Não. Aprendemos várias coisas, muitas coisas legais, fora do livro, certo? Trazemos muitas coisas extras para vocês, novidades. Então, marca não. Na escola, aprendemos a conviver em paz e harmonia com as pessoas? Sim. Todas as escolas são diferentes? Sim. Nenhuma é igual à outra. É na sala de aula que pensamos sobre diversos assuntos e construímos muitos conhecimentos? Sim. Certo? Então, escreve a palavrinha sim. Essa foi a página 107. Agora a página 108. Inicie com sua turma um movimento de conscientização para manter a escola limpa, criando cartazes. Amigo, devemos cuidar do nosso planeta. Ninguém está olhando. Olha só. Um cuidando e o outro desfazendo, não é isso? Dê conselhos escritos em papéis por colegas da escola. Leia a alternativa e assinale de acordo com o seu dia a dia na escola. A. Depois do recreio, o pátio da sua escola fica limpo, sujo ou organizado? Fica limpo e organizado. Vocês vão marcar um X, tá? O pátio está sendo poluído, desrespeitado, zelado. Zelado, vocês vão marcar aqui, ok? Qualquer sujeira deve ser colocada no chão, na lixeira ou no pátio? Na lixeira. D. É preciso realizar uma reunião
uma campanha de limpeza ou um movimento? Olha só, uma reunião, né, para que mantenha a escola limpa e tudo nos seus devidos lugares, não é isso? Concluímos a nossa correção, meus amores de matemática e história, onde vocês vão só apenas exercitar, tá? Dá uma olhadinha se está direitinho, quem acertou, quem errou, vai lá e apaga, ok? Matemática, casa, correção, páginas 149 e 150. História, correção 105 a 108, ok? Vocês estão observando o Papai Noel, né? Porque nós já vamos entrar no meio do Natal, né? Muita paz, muita luz, não é isso? É isso, meus amores. Boa correção e bom estudo. Beijo. Até a próxima.